Pela primeira vez na história, os pesquisadores do INPE registraram uma região árida de deserto aqui no Brasil. E fica muito próximo daqui, aqui no norte da Bahia, a poucos quilômetros da Praia do Forte, temos pela primeira vez registrado uma região árida de deserto e, sem dúvidas, esse é o assunto que está no topo da agenda científica. O nosso maior desafio ambiental, do nosso tempo, da nossa história, é a desertificação, é o aquecimento global. Segundo dados da NASA, a nossa temperatura do ambiente aumentou 1,1 grau Celsius desde os tempos pré-industriais, sendo que foi feito em 2015 um acordo na COP21, o chamado Acordo de Paris, uma meta de a gente não ultrapassar, em hipótese alguma, o valor de 1,5 graus Celsius. O fato é que, de lá para cá, pouca coisa mudou, poucos avanços foram conquistados, e eu falo não só no Brasil, mas a nível mundial, e estamos, literalmente, à beira de um colapso. A desertificação ela é um processo que só ocorre por intervenção do homem, não é algo que acontece naturalmente, embora muitos falem isso, muitos neguem, e é um problema que impacta em torno de 1,5 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Para a gente ter uma melhor dimensão do problema que a gente está vivendo, esse aqui é um mapa, que a gente está acostumado a ver nas escolas. 33% da superfície da Terra é de deserto. 10% é gelo, então o que sobra são as terras, que são produtivas e que a gente pode utilizar para a agricultura, enfim, para o nosso desenvolvimento. Só que essa aí, vamos voltar? Esse é o mapa e essa aqui é a área de desertificação, em processo de desertificação, que ocorre hoje, atualmente. Isso aqui é um dado do site lá do IPCC, vocês podem pesquisar isso. Tudo que está em amarelo aí são áreas que estão caminhando para se transformar num deserto. Isso aqui, minha gente, é a fórmula do insucesso, o caminho é a morte. Escassez de recursos, seca, gera fome, que geram conflitos que levam a guerras que levam à morte. Então, a gente está nessa rota, pronto para bater de frente com a carreta, e a gente simplesmente acha que, não, dá mais um pouquinho, vamos mais um pouco, dá tempo. Então, é bem impactante o tamanho da área e a velocidade com que esse processo vem acontecendo. E aí eu sempre, como nutricionista, me perguntei, da onde é que vem a nossa comida? Qual é o impacto para a saúde do planeta das nossas escolhas alimentares? Isso é uma coisa que me veio na cabeça lá na época da faculdade, quando eu comecei a estudar agricultura orgânica, quando eu comecei a estudar agricultura biodinâmica, quando eu comecei a ler sobre agricultura regenerativa, permacultura. E o que foi mais impactante para mim foi perceber que as nossas escolhas alimentares, em cada momento que a gente para comer, elas podem, sim, de alguma forma, fazer com que esse processo desacelere ou até reverta. Esse aqui é o modelo que a gente vem fazendo há 10 mil anos atrás. Óbvio que antes era de forma rudimentar, no machado. Hoje, com a agricultura industrial moderna, isso ocorre de uma forma muito acelerada. O modelo consiste em afastar florestas, desmatar, muitas vezes tocar fogo. Atualmente saiu uma matéria recentemente de um camarada que desmatou uma área gigantesca no Pantanal usando armas químicas. Então, esse aqui é o nosso modelo. Afastar floresta, plantar grãos, milho, soja, trigo, arroz, de modo geral, num modelo totalmente equivocado, que é das monoculturas,
né? Então, a gente pega uma área, derruba, planta somente um alimento. Para poder isso vingar, a gente precisa do uso absurdo de agrotóxicos, de venenos, para que as pragas não tomem conta da lavoura, e boa parte dessa área ela acaba sendo depois utilizada a criação de animais. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o produtor de carne. O tamanho do rebanho de gado estimado no mundo é de 1 bilhão de cabeças de gado. E por que a agricultura é considerada uma das maiores atividades humanas que contribuem para o aquecimento global? Por conta disso. A gente está destruindo uma tecnologia que foi criada há milhões de anos pela natureza, que são as florestas, que através da fotossíntese das árvores fazem com que o carbono da atmosfera, o CO2, seja retido. Isso ajuda a regular a temperatura. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte do carbono ele está no solo. Então, quando você expõe esse solo e você faz o uso intensivo com máquinas pesadas, né, que compactam o solo, não permitindo que a água infiltre, desgastando também o solo, só retirando essa camada superficial rica em matéria orgânica, e depois com também o uso abusivo de gado, muitos animais em pequenos espaços, pisoteando e, enfim, degradando, isso tudo leva a o que a gente está vendo hoje, que é o processo de desertificação. A agricultura moderna, ela é responsável por 24% dos gases de efeito estufa. A maior causa de perda de biodiversidade é a agricultura. O Brasil ainda é o país com a maior biodiversidade do mundo, mas a gente está caminhando para cada vez se tornar um país menos biodiverso. 70% da água disponível, potável, no globo, na Terra, é estritamente utilizada para irrigar as lavouras. E essa irrigação, os estudos mostram que tem uma ineficiência muito grande. 50% evapora, não fica no solo, mas o fato é que a agricultura e a pecuária ela é responsável por 80% do desmatamento global. Nós estamos literalmente devorando o planeta para comer ou para produzir grãos para alimentar os animais que vamos comer, e estamos devorando o planeta também para produzir energia, para o progresso, para ter roupas. Sempre me questionei, só existe esse modelo, como é que a gente pode pensar uma agricultura diferente? Não é possível que a gente vá sucumbir comendo, literalmente, né, destruindo o planeta, consumindo esse planeta, sem que isso se regenere. E aí, óbvio, que como todas as tendências, eu acho que olhar para o passado e ver como é que isso era feito é a forma, ao meu ver, que faz mais sentido. E aí eu achei esse artigo, um artigo recente, se eu não me engano, em 2015, que por causa também do desmatamento, olha só, essa área aqui é uma área de floresta que foi desmatada no Acre, os caras acharam essas geometrias aí, e ninguém entendeu nada, que acha isso aí e tal. Vários arqueólogos que já estudavam a floresta amazônica, que com o uso de tecnologias de satélite, perceberam que esses quadrados, esses geoglifos, que eles chamam, na verdade eram sítios arqueológicos de antigas civilizações que habitavam a floresta amazônica há mais de 1000 anos atrás. O que se achava que era uma floresta virgem, intocada, com pouca atividade humana, esses estudos vieram para poder acabar com essa teoria, porque eles descobriram cerca de 1000 áreas como essa, numa região que era tida como a região mais inóspita da floresta amazônica. Isso aí são formações, né? Ninguém tem precisamente o que seria, se aí eram as edificações, se eram as plantações, mas o fato é que ele sugere que existiam várias estradas, comunicações entre aldeias, e estima-se que viviam nessa região de 400 metros quadrados, onde foram achados esses geóglifos no Acre,
cerca de 1 milhão de indígenas. E aí os caras foram muito inteligentes, eles pegaram, mapearam, isso aqui é um gráfico de um artigo de 2015, eles pegaram e mapearam esses sítios arqueológicos, essas formações que ficou marcada no solo, e eles perceberam que a floresta, na verdade, não é um matagal, não é um aglomerado de árvores distribuídas aleatoriamente. A floresta amazônica é uma grande floresta manejada pelo homem há milhares de anos. Como é que eles perceberam isso? Eles perceberam que, ao redor desses sítios arqueológicos, existiam uma maior densidade de espécies vegetais alimentícias. Então, eles encontravam, nessa vizinhança, nessa localidade, a castanha do Pará, o açaí, várias outras palmeiras, eles encontraram a seringueira. Ou seja, a floresta, ela foi, ao longo do tempo, o ser humano os indígenas foram selecionando as espécies mais úteis e foi criando como se a floresta fosse uma grande roça. Só que eles fizeram isso de uma forma sustentável, tanto é que a gente, quando encontrou a floresta, a gente achou que a floresta era intocada. Então isso intrigou muito tem intrigado muito a ciência, isso é coisa de 10 anos para cá, e tem dado margem para a gente pensar em formas mais sustentáveis da gente criar florestas de comida, criar uma outra forma da gente consumir de forma mais consciente, de forma mais planejada e inteligente. Estima-se que o Brasil foi ocupado por cerca de 6 a 8 milhões de indígenas. Estamos falando hoje de bilhões de pessoas, né? Então, como é que é possível produzir alimento num ambiente como esse? Né? Isso aqui é uma foto de uma cabruca. É um sistema rudimentar de agrofloresta, onde aqui embaixo é cheio de cacau. Isso aqui é um jequitibá gigantesco. E foi aí que eu, nas minhas pesquisas, estudando todas as formas de agroecologia, descobri a agrofloresta e vi que essa era a técnica, o modelo que para mim fazia mais sentido, que é nada mais do que criar uma floresta de comida. A agrofloresta pode ser um monte de coisa. Tendo uma árvore consorciada com a outra espécie, já se chama de agrofloresta. Então você pode plantar um eucalipto, uma grama e ter o gado, se chama agrofloresta. Você pode botar uma galinha, você pode ter um eucalipto com milho e chamar de agrofloresta. Só que essa definição ela é muito vasta. Nas minhas pesquisas eu encontrei a família do Henrique Souza, em Jaguaquara, que foi para mim um grande mestre. Ele pratica a agrofloresta sintrópica, que foi cunhada por o Ernest Gutt, um suíço, que pensou numa forma mais complexa e mais inteligente de fazer uma floresta de comida utilizando os recursos e as engrenagens e em harmonia com a natureza. Essa aqui é a área que ele herdou há 30 anos atrás. Esse pasto aqui é o vizinho, o que você vê de floresta lá é a fazenda do Henrique. Quando ele herdou esse pedaço de terra, era exatamente como está aqui, somente pasto. Ele tem 27 hectares de agrofloresta, como você pode ver aqui na foto. Ele tem 65 espécies alimentares, de frutas, castanha do Pará, como você vê ali em cima, banana, cacau, abacaxi, abacate. Eu fui lá ver, né? Eu precisava ver, porque eu estudei, fui lá ver, fiz vários cursos e é isso aqui. Quais são os princípios da floresta? O primeiro princípio que a agrofloresta utiliza ao invés da monocultura, uma espécie só, ele utiliza várias espécies consorciadas no mesmo ambiente. Então, o princípio da densidade, como se vê na floresta. Um outro princípio é a cobertura do solo, que é uma coisa que a gente não vê, que é tão importante para a microvida se estabelecer, para a retenção de água, para capturar o carbono. Então, observem que é um modelo bem próximo do que a gente vê na floresta, daquela serrapilheira. Aí está a biodiversidade, que a gente procura. Então, a agrofloresta mostra que é possível a gente produzir em andares, como na floresta, e não apenas por metro quadrado, não mais em metro cúbico. E isso pode ser uma grande alternativa para a gente combater
a insegurança alimentar. Aqui é mais uma área de agrofloresta, lá da terra dele. Ali é uma área mais antiga, essa área aqui é uma área recente, onde ele começa com as culturas, os grãos, né? Milho, soja, e depois vem as árvores. Existem estudos que mostram, trouxe apenas um aqui para mostrar, existem estudos que mostram que uma agrofloresta, comparado a uma monocultura, pode ter uma produtividade até de 100% a mais, né, por conta de você utilizar os estratos, os andares, e não apenas por metro quadrado. Então, o que eu convido vocês aqui é que a gente reflita e a gente procure, através das nossas escolhas, ter uma dieta mais florestal, uma dieta mais baseada nos alimentos nativos do nosso país, né, da floresta amazônica, da Mata Atlântica. A gente encontra diversas espécies. O princípio maior é descascar mais e desembalar menos. Essa é a melhor forma que eu encontrei de resumir em poucas palavras uma forma mais sustentável de você se alimentar. Que tal também a gente priorizar esses agricultores e procurar as certificações, procurar quem planta, não só em agrofloresta, mas em sistemas mais biodiversos. Então, tem essa rede Povos da Mata, que ocorre aqui na Bahia. Então, eles fazem um trabalho muito bacana. Diminuir o consumo de carne, isso é fato, a gente precisa diminuir. Não estou aqui falando, né, dos extremos, de não comer ou comer, mas que tal diminuir, e essa aqui é uma das campanhas que eu acho mais bacana na internet, no mundo inteiro, que é a Segunda Sem Carne. Isso vai gerar um impacto absurdo. E, por último, o que eu recomendo é que, e eu apliquei todos esses princípios que eu aprendi, estudei ao longo do tempo, vamos plantar, vamos tirar o paisagismo monocultural, estético, gringo, das nossas casas, e vamos plantar comida. Por quê? Quem disse que é feio você botar uma bananeira na frente de sua casa? Vamos plantar comida, vamos plantar isso nas praças, nas cidades, vamos plantar isso num jardim, vamos tentar ser a mudança que a gente quer no mundo. Quando a gente fala de mudanças climáticas, de salvar o mundo, a gente fica muito focado na tecnologia, né? Qual vai ser a tecnologia, ou esperando que a política assuma esse papel, ou até achando que o Elon Musk vai salvar a nossa vida. Mas, de fato, o que eu trago para vocês aqui hoje, a ideia que eu trago para deixar aqui no ar é, através de pequenas escolhas, como um prato de comida, uma refeição, a gente pode impactar e gerar grandes mudanças. Então, vamos plantar e vamos fazer isso com consciência. Valeu?